Os radares do porta-aviões norte-americano USS Gerald R. Ford foram detectados no Mar da China Meridional às 08h47 da manhã de 3 de setembro, num dos locais mais tensos do planeta. O Ford transmitiu um sinal que poderia ter levado a um conflito global. Nos ecrãs era possível ver claramente 23 navios de guerra chineses liderados por um contratorpedeiro a aproximarem-se rapidamente da formação americana. A diretiva enviada diretamente ao almirante Liu Wei de Pequim era para forçar os americanos a dar meia volta e obrigá-los a piscar primeiro. Mas logo a China percebeu por que o desafio à marinha dos Ipoh Sanaira era imprudente. A situação surgiu num contexto de crescente tensão global, incluindo novos surtos de conflitos no Estreito de Taiwan e conflitos marítimos no Mar Vermelho, bem como situações de emergência na região do Báltico após declarações militares agressivas de Moscovo. Nessa situação, qualquer movimento no Mar da China Meridional afetava não apenas os dois países, mas também o equilíbrio de poder mundial. Surge a pergunta: um erro de cálculo pode levar a uma guerra global? O grupo chinês parecia impressionante nos ecrãs dos radares. O novo porta-aviões Fujian, que é o orgulho de Pequim, tem um deslocamento de 80 mil toneladas e 36 caças J-15 a bordo. Cada contratorpedeiro 0,55 tem 112 lançadores universais. No papel, parecia algo sério. No entanto, no final das contas, esses números logo se tornariam inválidos. 7 minutos após a detecção do alvo pelo navio USS Gerald R. Ford, ficou demonstrado por que é que os Estados Unidos continuam a liderar no campo da tecnologia naval. Com um intervalo de 15 segundos, o FA-18 Super Hornet foi lançado por uma catapulta eletromagnética EMAUS. Ao contrário dos trampolins chineses, os aviões americanos decolaram com os tanques cheios de combustível e munições. As colunas de vapor das catapultas de orientação simbolizavam o poder crescente da aviação naval dos Elaewar. Enquanto o primeiro grupo subia a uma altitude de 20 mil pés, o seu radar com antena de fase ativa, AN/APG-79, já tinha traçado a localização dos navios chineses à distância máxima. As diferenças eram quase injustas. Os radares americanos acompanhavam simultaneamente até 100 alvos varrendo um território comparável a um pequeno estado, enquanto os J-15 chineses usavam radares obsoletos que os especialistas comparavam ironicamente a um transmissor de rádio AM. Quando os aviões de guerra eletrônica EIA-18G Growler entraram em combate, a situação tornou-se crítica para Pequim. Os seus contêineres de interferência podiam paralisar o sistema eletrônico de uma cidade inteira a uma distância de até 320 km. Em poucos minutos, os ecrãs dos radares chineses ficaram em caos, centenas de valores falsos se dissolveram no ruído e os alvos reais desapareceram. Os pilotos dos J-15 entraram em pânico e pediram instruções, mas em vez disso, ouviram apenas um chiado seco de interferência. O impacto psicológico atingiu o auge às 09 ou às 03. O submarino nuclear USS Connecticut emergiu a apenas 3 milhas marítimas do Fujian, tendo estado na sombra da ordem chinesa durante 6 dias. Isso significava que a defesa anti-submarina chinesa, incluindo sonares helicópteros e boias hidroacústicas, tinha capitulado completamente. O porta-aviões já estava no fundo do mar em caso de guerra real. Quando o casco preto do submarino saiu da água, fluxos de vidro escorreram pelo convés e Washington e Pequim foram instantaneamente envolvidos. "Estamos aqui", dizia a mensagem, "e podemos afundá-los a qualquer momento." Enquanto a administração Trump enfrenta pressão internacional por causa da expansão de suas forças armadas na Ásia, essa medida foi mais do que uma simples demonstração de força. Foi um teste de vontade política entre duas superpotências. Atualmente, a questão mais importante é se a China recuará ou continuará a luta,
o que pode levar a uma crise impossível de ser contida. Às 9h15 sobre o Mar da China Meridional, começou uma demonstração tranquila, mas violenta, da superioridade tecnológica dos Estados Unidos. Para criar zonas de cobertura que impedissem a aproximação de qualquer inimigo, 12 FA-18 Super Hornet se concentraram em uma formação conhecida como muralha. Por outro lado, os J-15 chineses, atordoados por interferências eletrônicas e cegos por elas, tentavam em vão manter os alvos reais na mira, perseguindo fantasmas nos seus ecrãs. A cada segundo, o combate aéreo transformava-se num jogo de sombras, porque os sistemas de guerra eletrônica americanos quebravam e restauravam a captura do alvo nos radares inimigos. Os pilotos chineses podiam ver 4 FA-18 subitamente transformarem-se em 12, depois em 20 e desaparecerem completamente. Então, os verdadeiros Super Hornets mudavam rapidamente de posição, criando ângulos perfeitos para os ataques. Embora não houvesse um único tiro, nem um único míssil, todos os pilotos da Armada Popular de Libertação sabiam que estavam na mira dos outros. Quando o contra-torpedeiro stealth chinês Nanchang decidiu ativar o radar de controle de fogo no USS Gerald R., a tensão no mar atingiu o auge. Ford. Na prática naval, isso significa disparar armas de fogo contra o inimigo. Os Estados Unidos responderam em menos de 5 minutos, 7 sistemas de armamento diferentes, desde porta-aviões a contra-torpedeiros de escolta, apontaram simultaneamente para o Nanchang. No papel, os seus 112 lançadores pareciam impressionantes, mas em comparação com os mais de 600 mísseis prontos para lançamento do grupo de ataque americano, esses números perdiam o sentido. Na ponte do Nanchang, tudo estava silencioso. O capitão manteve o alvo na mira por apenas 1 minuto, o suficiente para dizer: podíamos atacar. No entanto, isso não foi suficiente para provocar uma resposta automática. Todos a bordo perceberam que tinham acabado de olhar para a morte e se viraram quando o ataque foi cancelado. Mas Pequim deixou o submarino nuclear do Projeto 093, que se aproximava lentamente do USS Gerald R. Ford, a 80 milhas marítimas. O capitão Wang, seu comandante, estava certo de que a velocidade reduzida e o revestimento especial permitiriam aproximar-se sem ser detectado. O erro foi fatal. 4 horas antes, o porta-aviões americano já acompanhava o submarino, tendo identificado o seu traço acústico e calculado a sua rota com precisão matemática. Contacto rumo 247, distância 12.000 jardas, informaram calmamente os hidrofones do Ford quando o submarino chinês se revelou visualmente, levantando o snorkel para carregar as baterias. Mais barulho do que um comboio de mercadorias. Enquanto isso, a notícia do incidente marítimo se espalhou pela mídia. A mais grave colisão direta entre as marinhas do ZAOA e da China nos últimos anos foi notícia em Washington, Tóquio e Canberra. Analistas temem que mais um conflito na região Ásia-Pacífico possa alterar o mapa estratégico mundial, enquanto os combates na Europa Oriental continuam e novas provocações armadas surgem no Golfo Pérsico. Apesar da posição dura da administração Trump em relação a Pequim, alguns jornais internacionais observaram que a administração é forçada a escolher entre uma demonstração de força e o risco de desencadear uma guerra em grande escala na região. No entanto, surge uma questão retórica. Será que estas demonstrações não estão a aproximar-se do momento em que os meios diplomáticos deixam de funcionar? Nas academias navais já chamam isso de caso clássico, que a marinha chinesa viveu exatamente a 0928. O capitão do mais moderno contra-torpedeiro da marinha chinesa, o Nanchang, tomou uma decisão que poderia ter levado a uma catástrofe: usar a vantagem furtiva contra o grupo de porta-aviões americano. No entanto, a reação dos Ewamois transformou a experiência numa lição de sobrevivência, pois
Em questão de segundos, o navio foi atacado por 7 sistemas complexos de curto, médio e longo alcance. Este caso demonstrou uma importante lacuna tecnológica. Os sistemas americanos de detecção e controlo de fogo estão integrados numa rede única, pelo que os dados podem ser transmitidos entre os navios da ordem em tempo real. Em contrapartida, o sistema chinês é vulnerável em condições de guerra eletrônica, uma vez que a sua troca de informações é mais lenta e menos fiável. Às 9h47, uma nova equipa, um submarino nuclear do projeto 093, que se encontrava a 80 milhas marítimas do USS Gerald R., entrou em ação. O capitão Van estava confiante de que era o seu navio que poderia desferir um ataque assimétrico contra o navio almirante dos Ilem Pestaiwa. No entanto, a Marinha dos Reais Terceira já mantinha o submarino na zona de controlo há 4 horas, utilizando hidroacústica, reconhecimento aéreo e rastreamento por satélite. A assinatura acústica do submarino foi registrada na base de dados, e o método foi calculado com precisão de metros. Às 09h51, ocorreu um erro crítico quando o submarino levantou o snorkel para carregar as baterias, apesar de isso ser audível e visível. Contato rumo 247 distância, 12.000 jardas-alvo, classificado como submarino nuclear do projeto 093, informou o hidroacústico do porta-aviões. O nível de ruído excedia o nível permitido para navegação furtiva. Nesse momento, os navios chineses, incluindo o Fujian, ficaram efetivamente na chamada Zona Morta, uma área onde seriam destruídos nos primeiros 5 minutos de combate por qualquer disparo. As primeiras imagens do incidente, captadas por satélites, apareceram simultaneamente nas notícias internacionais. Fotografias de uma concentração invulgarmente densa de navios de guerra foram mostradas nas agências noticiosas Reuters, BBC e NHK, acompanhadas de comentários de analistas militares. Se não fosse uma manobra de treino, mas uma guerra real, o resultado para o lado chinês já teria sido fatal a esta altura, afirmou um dos observadores em direto. No contexto da escalada da situação no Mar da China Meridional, surgiram novas notícias sobre bombardeamentos perto de Odessa, novos distúrbios em Trípoli e o envio de forças adicionais da NATO para os países bálticos. No mundo moderno, um incidente local pode tornar-se parte de uma reação em cadeia que pode abranger muitos locais. Embora a Casa Branca tenha afirmado que a situação está sob controle, os adversários políticos alertaram que uma pressão excessiva sobre Pequim pode ter o efeito contrário. No entanto, a questão mais importante discutida na mídia e nas redes sociais era a seguinte: os Estados Unidos, com todo o seu poder tecnológico, estão prontos para manter várias frentes estratégicas ao mesmo tempo, caso as crises comecem a se desenvolver simultaneamente. O USS Gerald R. Ford passou para o que mais tarde se tornou a maior demonstração de poder aéreo, a partir de um único porta-aviões na história da aviação moderna. Numa ordem cuidadosamente planeada, 75 aviões levantaram voo FA-18 Super Hornet com carga de combate, EA-18G Growler, com sistemas de supressão eletrônica capazes de desligar toda uma região, e E-2D Hawkeye, responsável por todo o espectro eletromagnético. As silhuetas dos aviões americanos encheram o céu sobre o Mar da China Meridional. Isto é apenas o começo, dizia o comunicado. Quando os Growlers operam em potência máxima, transformam os equipamentos eletrônicos da frota chinesa em lixo inútil. As comunicações de rádio foram interrompidas, os radares emitiram sinais falsos e os sistemas de navegação informavam rotas que não existiam. O Fujian, líder do grupo chinês, ficou surdo e cego. Nesse momento, o USS Connecticut voltou a dar sinais de vida. O submarino nuclear emergiu a apenas 2 milhas náuticas do porta-aviões inimigo, tão perto que era possível ver o periscópio a olho nu. Era a segunda vez em 8 dias que o submarino se aproximava dos navios chineses sem ser detectado.
O efeito psicológico foi terrível. A Marinha Chinesa compreendeu que o porta-aviões teria sido destruído uma semana antes se o conflito fosse real. A estratégia defensiva chinesa, baseada na ideia de uma zona de exclusão, A2AD, acabou por sofrer sérios problemas. Esta história ocorreu no meio de outras notícias globais que só aumentaram o clima. Os bombardeios continuavam na Europa Oriental. Israel mantinha o bloqueio do setor de Gaza. E no Iêmen foram documentados novos ataques de drones a comboios marítimos. Estamos a agir como se tivéssemos recursos para controlar totalmente 3 oceanos ao mesmo tempo, questionaram analistas em programas de entrevistas da CNN e da Sky News. Apesar de a maioria dos políticos americanos apoiar a política da administração Trump em relação à China, há alguns comentários cautelosos nos círculos políticos americanos de que uma escalada excessiva pode levar ao desperdício de recursos e à redução da flexibilidade em outras áreas estratégicas. Enquanto isso, imagens da decolagem do USS Gerald R. Ford, detectado por drones de reconhecimento aliados, foram divulgadas nas redes sociais. Se a China não conseguiu lidar com uma tecnologia americana de 10 anos, o que acontecerá quando a frota receber navios totalmente renovados da próxima geração? Questionaram os comentaristas que acumularam milhões de visualizações. Seja como for, é evidente que a superioridade numérica já não garante o sucesso no século XXI. Além disso, Washington demonstrou que o controle do mar é uma questão da era tecnológica e não de quantidade, enquanto Pequim tentava explicar o que aconteceu. Em Pequim, uma reunião de emergência do Conselho Militar Central foi realizada poucas horas após o término da demonstração de poder aéreo. De acordo com serviços de inteligência ocidentais, a reunião discutiu métodos para reforçar a defesa costeira e retirar imediatamente a frota para portos no sul da China. 48 horas depois, imagens de satélite mostraram o regresso de alguns navios de guerra chineses. Alguns deles apresentavam danos nos sistemas eletrônicos e corrosão marítima causada por interferências intensas. De acordo com fontes americanas no Pentágono, vários submarinos chineses foram obrigados a regressar a rebocadores devido a avarias nos sistemas de navegação. Os analistas militares perceberam que o Sistema Integrado de Guerra Eletrônica da Marinha do Semariaiwa causa danos significativos à infraestrutura do inimigo, não só durante o conflito, mas também a longo prazo. A mídia internacional como o The Washington Post e o The Times começou a publicar editoriais afirmando que o confronto de 3 de setembro efetivamente forçou a China a rever seus planos na região do Pacífico. Mas alguns analistas observaram com cautela que as vantagens diplomáticas nem sempre dependem da vitória no campo da informação e da demonstração de força militar. À medida que a tensão no Mar da China Meridional aumenta, a probabilidade de erros não é exclusiva de Pequim. Nos Estados Unidos houve acalorados debates. Congressistas democratas e alguns especialistas militares argumentaram que a política do presidente Trump, voltada para demonstrações abertas de força, poderia levar a China a tomar medidas inesperadas. Enquanto isso, os defensores da Casa Branca afirmavam que são precisamente essas ações que impedem a agressão e confirmam que os Estados Unidos ocupam uma posição de liderança nos mares. Neste contexto, chegaram notícias alarmantes da região. Novas patrulhas chinesas apareceram na costa das Filipinas. Navios de abastecimento foram avistados na zona das Ilhas Paracel, e foi observada atividade de drones de origem desconhecida no espaço aéreo, sobre os recifes disputados. Será que o próximo incidente será a faísca que incendiará toda a região? Essa é a pergunta que tem sido cada vez mais ouvida nos canais de televisão internacionais. Seja como for, os aliados do Sequetriwa responderam de forma praticamente unânime. O Reino Unido, o Japão e a Austrália apoiaram totalmente as ações da Marinha do Sequetriwa. Numa entrevista à NHK,
O ministro da Defesa do Japão afirmou: este incidente mostrou que a liberdade de navegação e a supremacia do direito internacional devem ser defendidas por todos os meios. Apesar de Washington ter apresentado o incidente como uma operação de patrulhamento intencional, cada vez mais pessoas na OTAN afirmam que devem estar preparadas para que o Mar da China Meridional, juntamente com o Médio Oriente e a Europa Oriental, se torne um novo problema. Equipes em todo o mundo discutiram exaustivamente os acontecimentos de 3 de setembro. As academias militares já incluíram este episódio nos seus programas de formação. Centros de análise também incluem esse episódio em relatórios que discutem as perspectivas de uma guerra marítima no século XXI. A principal conclusão dos especialistas é que a diferença tecnológica entre o ZEU e a China na área da guerra marítima é medida em gerações e não em anos. Para Pequim, isso significou reconhecer uma verdade desagradável: os sistemas americanos desenvolvidos há mais de 10 anos podiam atacar até mesmo os navios e aviões mais modernos construídos no âmbito dos últimos programas estatais. Washington considera que isso prova que o investimento em complexos integrados, que combinam guerra eletrônica, frota submarina e porta-aviões num único mecanismo, é a escolha certa. A reação em todo o mundo foi ambígua. Em Moscovo, foi declarado oficialmente que a escalada no Mar da China Meridional prejudica a estabilidade global, mas especialistas russos reconheceram que a Marinha dos Issandriyawa demonstrou uma coordenação que nenhuma outra frota é capaz de mostrar no momento. Na Europa, temia-se que, em resposta, a China acelerasse a modernização da sua frota e reforçasse a sua presença militar em rotas marítimas importantes, o que levaria a um aumento das tensões. Entretanto, em Washington, discutia-se como utilizar este episódio para fins diplomáticos. Enquanto alguns conselheiros do presidente Trump apelavam ao sucesso e ao reforço da pressão sobre a China no Mar da China Meridional, outros insistiam na cautela para evitar um conflito direto. Os críticos da Casa Branca alertam que a menção excessiva da força pode afastar potenciais parceiros no Sudeste Asiático que valorizam mais a estabilidade do que demonstrações de força. Notícias chegavam constantemente de outros lugares: agravamento da situação na fronteira entre a Armênia e o Azerbaijão, aumento da atividade pirata no Golfo da Guiné e novos lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte. Tudo isso levou à questão estratégica fundamental: os Estados Unidos serão capazes de controlar várias zonas de conflito ao mesmo tempo. Pode-se ganhar uma batalha tática, mas se ela empurrar o mundo para uma reação em cadeia de conflitos, será realmente uma vitória, questionam os observadores internacionais. O Mar da China Meridional tornou-se não apenas um local onde as pessoas demonstram seu poder, mas também um palco da luta internacional pela superioridade tecnológica e estratégica. Além disso, enquanto a mídia mundial se voltava para outros problemas, quando os navios regressavam às suas bases, uma coisa permaneceu inalterada: os oceanos continuam sob o controle daqueles que conseguem combinar velocidade, tecnologia e pensamento estratégico.